Nossa devocional, eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo 13. Ontem eu tive a oportunidade de trazer esse estudo para a mocidade, né? Este estudo para a mocidade. E hoje eu vou fazer uma abordagem diferente, para acrescentar para o guia, a Fê que estiveram ontem comigo, né? Mas também para ensinar uma lição especial para nós nesta manhã. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, irmãos. Eu vou compartilhar a tela, quero fazer de um modo que os irmãos visualizem também. Meus amados, a história de Aminon, assim como aconteceu com a história de Davi, seu pai, retrata uma triste derrota na tentação que angustiou o seu coração, né? Nós vamos ver que a história de Aminon, meus irmãos, é uma história trágica, né? De um relacionamento que não deveria ser correspondido com Tamar, sua irmã. Mas nós vamos ver que essa tentação que angustiou o seu coração, ele vai dar vazão e espaço a tudo isso, e nós vamos ver uma triste história onde ele consuma o seu pecado com a sua irmã e também traz uma série de situações com toda a sua família, né? Este pecado que começou com uma tentação no coração vai trazer ódio para o seu irmão Absalão, vai trazer desolação para sua irmã Tamar e vai trazer apenas uma ira, né? Eu vou falar sobre isso também nesta manhã, para o coração de Davi. E, meus irmãos, uma questão muito importante, quando a gente olha a história de Absalão, mas de muitos homens de Deus, de Aminon, mas também de muitos homens de Deus que foram tentados, é como nós devemos lidar com as tentações. Então, eu deixo algumas perguntas para o nosso desafio, né? O que fazer quando o nosso coração se sentir tentado? Como eu e você podemos vencer as tentações e como nós devemos agir quando as coisas da vida nos angustiam, né? Meus amados irmãos, olhem, nós somos um povo abençoado, fortalecido pelo Senhor, cuidado por Deus em todo o tempo. Deus tem dado a todos nós muito além do pão de cada dia, não é? Mas muitas vezes o nosso coração, enganoso que pode cobiçar coisas, pode se angustiar por situações, e com certeza, meus irmãos, nós temos que lidar com tudo isso de um modo bíblico, de modo a nos voltarmos a Deus e assim, até nas tentações, sermos mais do que vencedores, né? Então, meus amados, eu queria olhar a história de Aminon, né? E ver como nós podemos vencer as tentações. Então, vamos ler, então, a partir do verso 1 e 2, e a primeira lição que eu trago agora para o nosso ensino é que nós, meus irmãos, como servos de Deus, devemos nos focar em nossos sentidos, no nosso olhar, no nosso coração, naquilo que nós estamos ouvindo, vendo, e estamos trazendo como informação para a nossa vida, né? Então vamos ver aí o que diz os versos 1 e 2, irmãos. Olha o que diz a palavra. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela, e angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer coisa alguma. Então, meus amados, olhando aqui um pouquinho para o slide, nós vemos que muitas tentações chegam forte no nosso coração pela falta de controle daquilo que nós estamos vendo. Aminon, por olhar a formosura de sua irmã, não só se sentiu atraído por sua beleza, mas ele ficou totalmente apaixonado e desejoso de estar com ela. Irmãos, ele não só se sentiu atraído, mas a beleza de Tamar foi tão forte no seu coração, na sua vista, no seu olhar, que ele ficou completamente apaixonado e com um desejo ardente no seu coração de estar com a sua própria meia-irmã, né? E nós vemos, meus irmãos, que nós temos que tomar cuidado com aquilo que vemos e com aquilo que sentimos, né? Se a gente olhar a palavra de Deus, nós vamos ver que muitas tentações, elas vão acontecer pelas coisas que nós vemos e sentimos. Eva, quando foi tentada por Satanás no jardim, nós vamos ver que ela viu que o fruto era agradável para se comer. Em Gênesis 6, nós vamos ver os filhos de Deus, né, se apaixonando pelas filhas dos homens ali, né?
E nós vamos ver que nessa situação, quando eles viram, eles tiveram uma paixão desenfreada, meus irmãos, a ponto deles fazerem tudo contra a vontade do Senhor e Deus sentir um grande pesar no seu coração ali, né? Nós vamos ver, meus amados, que muitas situações de tentações, elas acontecem pelo olhar. Davi, o próprio pai de Aminon, ele vai olhar para a beleza da mulher tomando banho, que é Batseba. E nós vamos ver, meus amados, que os sentidos fazem muito sentido para nós tomarmos cuidado para vencermos a tentação, né? Precisamos aí tomar muito cuidado com aquilo que vemos. A palavra do Senhor vai nos dizer que os nossos olhos são como a lâmpada do corpo. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, a palavra do Senhor, pelo próprio Jesus, nos ensina que grandes trevas vão ser, né? E ele chega a dar essa ênfase, né? Que grandes trevas serão. E, meus irmãos, o nosso coração é enganoso, né? Ao mesmo tempo em que nós podemos estar cultuando a Deus, se não vigiarmos um instante com o nosso coração, nós podemos cair em situações que nós não gostaríamos de enfrentar, não é? E é por isso que a Bíblia fala, filho meu, dá-me o seu coração, que nós possamos focalizar o nosso sentido, o nosso coração, todo o nosso ser, né? Como nos ensina a palavra, a realmente entregar nas mãos do Senhor, meus irmãos. Não é fácil uma situação como essa, mas é assim como Jó disse, né? Fiz aliança com os meus olhos para não pecar contra nenhuma donzela. Quando José ficou focado na sua luta contra a esposa de a mulher de Potifar, nós vamos ver que ele vai falar assim, longe de mim fazer tamanha coisa contra o meu Deus. Vai mostrar, meus irmãos, que mesmo numa situação que vai nos desfavorecer, né, aos olhos deste mundo, nós temos que tirar os olhos, né, das tentações e realmente fugir delas, né? Então, já expliquei isso para alguns irmãos da igreja, a tentação, meus irmãos, se vence não enfrentando de peito aberto, mas se vence fugindo, tirando o seu olhar, tirando o seu coração dessas coisas. Não é fácil, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Tome medidas radicais. Arranque os olhos, não literalmente, né? Mas como uma medida radical para você vencer a tentação, né, irmãos? Então, que a gente focalize os nossos sentidos no Senhor. Muitas coisas, irmãos, têm apodrecido o nosso coração pelas coisas que nós vemos, mas que Deus nos ajude a ter um olhar santo, um corpo santo, sentidos santos, para a glória do nosso Deus. Mas uma outra lição que a gente pode aprender, meus irmãos, é que nós temos que tomar cuidado com os amigos que temos. Não temos que somente nos focar em nossos sentidos, mas devemos nos focar nos nossos amigos. Olhem o que diz os versos 3 a 7. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. E ele lhe disse, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não o dirás? Então lhe disse Aminon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu a preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Irmãos, se a gente olhar o verso 2, nós vamos ver que aos olhos de Aminon, essa situação parecia impossível. Um amor não correspondido, uma situação que ele não deveria avançar ou ir adiante, né? Mas, infelizmente, ele encontrou um amigo, que é seu primo, né? E nós vamos ver que numa situação tão desagradável, Jonadab, ao invés de aconselhar Davi de uma forma consciente, ele vai aconselhar para o mal, né? Então, eu vou ler aqui o slide
vai falar assim: embora a situação de Aminon fosse impossível de ser seguida adiante, surge um primo muito sagaz, né, que o ajuda em uma tramóia contra o seu próprio pai, meus irmãos. Essa palavra tramóia eu achei interessante trazer esta manhã, porque trama são uma série de situações para enganar, e tramóia é justamente essa manipulação que as pessoas podem fazer para iludir o outro, né? E com certeza Jonadab vai fazer de uma forma sagaz toda uma situação para iludir tanto Davi quanto a Tamar, que era a irmã de Aminon, né? Então, meus irmãos, a gente tem que pensar aqui, né, nesta manhã, quem são os nossos verdadeiros amigos. Nós devemos distingui-los pelo temor ao Senhor e também pela ligação familiar. Deixa eu olhar um pouquinho aqui para vocês, meus amados. Eu vejo nessa situação, nessa história de Absalão, perdão, eu estou confundindo os irmãos sempre, né? Na história de Aminon, que quando ele está com o coração adoecido, ele vai abrir uma situação para alguém que não tem o temor do Senhor e não conta essa situação para o seu próprio pai, né? A gente vê que ele poderia falar: pai, eu estou com uma situação tão pesada no meu coração, mas ao mesmo tempo que ele deveria se abrir, meus irmãos, eu vejo que essa é uma situação para nós pais também. Nós temos que ter uma leitura melhor do coração dos nossos filhos. É claro que nós não adivinhamos o futuro, irmãos, não sabemos tudo que se passa no coração deles, mas nós temos que fazer uma leitura das angústias, de tudo que se passa no coração do próprio filho. E às vezes nós temos que dar abertura para sermos aquelas pessoas com quem os filhos podem contar, porque às vezes é mais fácil, irmãos, eu não estou dizendo no ambiente da igreja, mas às vezes pode acontecer também, de um nosso filho confiar mais no amigo do que no próprio pai, né? Isso é uma atitude carnal, irmãos, não é correto eles fazerem, mas nós temos que trazer essa confiança para eles e esse prazer de sermos amigos deles, né? Nessa situação. Nós vamos ver, meus irmãos, que Jonadab arma uma trama, uma tramóia, e nós vamos ver, ao invés de Aminon controlar a sua tentação, ele vai dar vazão a este pecado e aí seguir adiante no seu relacionamento ilícito, né? No assédio contra a sua própria irmã. Então, irmãos, que nós tomemos cuidado com os verdadeiros amigos e que na minha distinção de amizade esteja sempre o temor do Senhor, né? Provérbios capítulo 1 vai falar assim: filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas, não vá no mesmo caminho com eles, não pense a mesma coisa, mas que você possa sempre ouvir o seu pai, a sua mãe. Isso vai ser colar para o seu pescoço e diadema para a sua cabeça, né, irmãos? Então nós precisamos disso e fica essa lição importante para o nosso crescimento. Mas uma outra lição, irmãos, também muito importante que nós vemos, é que nós devemos nos focar na verdadeira satisfação. Eu vou ler aqui os versos 8 a 18, e olha o que diz a palavra. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolo diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando nos oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te
e vai-te embora. Porque ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço, que o servia, e disse, deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então, meus irmãos, além de nós vermos que Aminon, ao invés de controlar os seus impulsos, ele deu espaço a uma situação que seria trágica tanto para sua irmã quanto para o seu coração. E a lição que nós aprendemos nessa história é que nenhum pecado trará satisfação na nossa vida. Há situações que acontecem, irmãos, na nossa vida que nós devemos sentir aversão, não às coisas ou a pessoas, mas a nós mesmos, né? Uma coisa que a gente aprende aqui na história de Aminon, irmãos, é que ele sentiu nojo da sua irmã, mas, na verdade, ele deveria sentir nojo da sua própria atitude. Ele deveria sentir nojo do seu próprio pecado, da tentação do seu próprio coração, né? Ele não deveria fazer isso com a sua própria irmã, meus irmãos. Mas nós vemos nessa história que, às vezes, há pecados que parecem, aos olhos nossos, ser a melhor coisa, o melhor caminho. Mas é como a palavra nos ensina, irmãos. O salário do pecado é a morte, e o custo dele é muito alto. E ele não vai trazer nenhuma satisfação plena no nosso coração. Tem gente, meus irmãos, que dá a vida para cumprir ou realizar um pecado na sua caminhada, mas isso não vai trazer satisfação para a sua alma. Quem traz é o Senhor, meus irmãos. Quem vai trazer a verdadeira satisfação para a nossa vida é Cristo. Como diz o salmista no Salmo 16, os limites que Deus nos dá caem em lugares amenos. É muito linda a nossa herança. E nós vemos, meus irmãos, que quando Deus impõe os seus limites para nós, né, é para o nosso bem. A tentação e o pecado é um ardil que o inimigo tem para apressar coisas que o próprio Deus poderia nos dar lá na frente. Não estou dizendo que Deus daria Tamar para Aminon, meus irmãos, mas Deus poderia dar uma felicidade para essa menina que estava desolada, e também poderia trazer alegria para Aminon verdadeira, fora da tentação. E às vezes quantos jovens, meus irmãos, apressam as coisas, quantas pessoas dão vazão à tentação, ao invés de esperar na vontade de Deus. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Deus tem o tempo certo, né? Até como o irmão Silvio já colocou para nós aqui nesta manhã, o tempo certo de agir, e nós temos que aprender a esperar no Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, nós temos que encontrar, meus irmãos, satisfação no próprio Deus, satisfação em ver as bênçãos de Deus acontecerem no tempo certo, né? E não apressar as coisas. O que a gente vê, vou pegar aqui alguns exemplos de jovens bíblicos, é que para a tentação, quando ela vem, parece que não tem nenhum outro caminho. Nós fechamos os olhos. Eu lembro aqui de Sansão, quando a palavra fala assim, os pais dele falam, olha, tem tanta mulher em Israel, mas ele vai falar, não, eu quero essa. Se não tiver essa, eu morro. E não é assim, irmãos. Com certeza, o nosso Deus, nas nossas lutas pessoais, com certeza ele tem o melhor lá na frente, e com certeza precisamos esperar na vontade de Deus. A gente está falando de uma situação específica, irmãos, mas com certeza em todas as tentações, lutas, Deus é capaz de suprir as nossas necessidades e cuidar do nosso coração quando vencemos a tentação, né? Então isso é muito importante. E para finalizar, irmãos, eu já avanço aqui para o nosso término. Além de nós nos focarmos na verdadeira satisfação, que não é no pecado, mas em Deus, meus irmãos, nós também temos que nos focar na disciplina e no amor. Então, eu fico pensando aqui em nós pais, como lidaríamos com uma situação como essa, né? Então, vamos ver aí a partir do verso 19 ao 22, irmãos. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando.
Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Então, meus amados, para a gente olhar um pouquinho aqui, Davi, ao saber da situação, se irou contra Aminon, mas a ira em si não é suficiente. Precisamos tratar o coração dos filhos com disciplina e amor. Tamar precisava de consolo, Aminon precisava de disciplina e amor, e Absalão precisava de orientação, irmãos, porque 2 anos vão se passar. Imagine você ver uma situação de uma pessoa de 2 anos com ódio de alguém. Essa era a situação de Absalão e Davi não sabia também, né? E Davi, meus irmãos, não fez nenhuma dessas coisas, né? Infelizmente. É uma situação para mostrar que até grandes homens de Deus podem ter situações de dificuldade com a sua própria família. É claro que tudo resultou de uma situação anterior, do pecado dele com Batseba, de que a espada não se apartaria do seu lar, mas, meus irmãos, nós temos que, quando errarmos, tomarmos o controle da situação, na dependência do Senhor, e assim procurarmos fazer diferença na vida dos nossos filhos. O caminho correto para ajudar os 3 filhos de Davi, meus irmãos, era Davi chegar, Tamar, minha filha, que tragédia isso aconteceu, acolher essa menina que estava desolada, irmãos, dar um amor para ela. A gente não vê Davi fazendo nada, irmãos, não aparece uma palavra de Davi para ela. Aminon, irmãos, precisava de disciplina, precisava de cadeia, viu? Falando mais sério aqui, não era só uma surra, não. Era, filho, eu te amo, mas o que você fez é um pecado grandioso. Eu amo você. Mas, na verdade, irmãos, com os erros dos filhos, tanto Aminon quanto Absalão precisavam estar presos, porque um mata o outro e o outro faz esse estupro com a própria irmã, né? Eu amo você, filho, mas você tem que ter essa disciplina. E assim como diz Hebreus 12, né? O pai disciplina porque quer bem ao seu filho, né? Então, qual pai que não faz isso? Precisamos fazer, meus irmãos, né? Mas Davi não fez. E é uma lição para nos ajudar, viu, meus amados? Eu vejo a Manu tão pequenininha, com seus desafios, com as suas lutas de coração, geniosa já, viu? É pequena, mas tem isso também. Em pecado a criança nasce, mas é para mostrar, irmãos, que o nosso coração precisa sempre da ajuda do Senhor, né? Tanto nas nossas lutas e tentações individuais, quanto na criação dos nossos filhos. Que a gente, irmãos, não sinta nojo por situações, mas sinta nojo das nossas próprias atitudes. Aminon sentiu nojo pela irmã, irmãos. Mas quando a gente tem que olhar para nós, é ver que há pecados que nós já cometemos que o só referir é vergonha. Mas que a gente se volte para Deus, que a gente peça perdão. O Aminon não teve o que Davi experimentou, irmãos. Vale a pena você buscar a Deus quando você erra. A palavra do Senhor nos mostra isso, irmãos. Enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Mas eu vou confessar ao Senhor e eu sei que nele eu encontro o cuidado de Deus para mim. Mesmo que haja consequências, viu? Nós precisamos ter esse espírito, irmãos, de sempre nos arrependermos. E com certeza, Deus é capaz de criar em nós um coração puro e renovar dentro de nós um espírito inabalável. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, né? Não é um texto fácil de se pregar, como eu falei ontem, para a mocidade, ou de se trazer para os irmãos, mas é um texto necessário, porque nós precisamos, meus irmãos, lidar com os desafios do nosso olhar e do nosso coração, mas que, ao olhar para Cristo, o autor e consumador da fé, com certeza ele é capaz de nos desembaraçar de todo o pecado que tenazmente nos assedia e nos fazer mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê um domingo abençoado e que na luta interna
qualquer uma que nós enfrentarmos, que nós possamos encontrar a bênção em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.